Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou falar sobre o exercício 9 do Suzuki Volume 2, é uma gavotte, né? Eu tenho vários alunos estudando esse exercício no momento, já tive vários outros e com certeza terão outros que passarão por esse exercício. E os questionamentos são sempre os mesmos, né? Então eu resolvi gravar um vídeo para os meus alunos, por conta de toda a situação dessa quarentena e tal, para ajudar. E só que é uma coisa que pode ajudar todo mundo. Então eu vou disponibilizar esse vídeo, tá? Para quem quiser e achar que ajuda, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu não sou professor Suzuki, admiro muito o trabalho, mas ainda não tive a oportunidade, ainda não deu certo de eu fazer um curso específico disso, né? Então, assim, eu utilizo o livro, mas eu não utilizo a filosofia na prática, tá bom? Então, assim, eu conheço algumas coisas a respeito, mas no dia a dia eu mais utilizo os exercícios, tá bom? Então, desconsiderem qualquer aplicação que não venha a dizer respeito à prática do Suzuki dentro da filosofia Suzuki, tá bom? Vamos lá, antes de começar eu queria falar sobre o seguinte. É um exercício que ele trabalha algumas modulações, tá? Ele é escrito em Sol maior, mas em determinado momento as alterações de notas modulam ele para Sol menor. Então eu queria passar um exercício rapidinho antes, dividido em três partes, né, três etapas. Ele trabalha basicamente na tonalidade de Sol maior, Dó natural e Si natural. Então, a primeira alteração que vai aparecer é o Dó sustenido, certo? Então, eu queria trabalhar com vocês isso, sem perder a forma de mão. O motivo desse exercício é porque a maioria das pessoas, às vezes, mudam a mão de lugar para alcançar as notas e esquecem que o dedo busca a nota onde quer que ela esteja, mas a mão não pode sair do lugar, tá bom? Por isso que a gente fala tanto de uma tal de forma de mão, tá? Então, o primeiro exercício, de Si natural e Dó natural para Dó sustenido. Então, eu divido em duas notas. Basicamente, esse é fácil, esse é o mais fácil, possivelmente. Si para Dó natural, Si, Dó sustenido. Paro, Si, Dó natural. Si, Dó sustenido. Reparem que eu mudo a forma da mão antes, tá bom? Então, ok? Depois um exercício parecido. Dó natural. E eu faço o seguinte. Antes, eu recomendo que vocês façam isso daqui, para reconhecer o terreno, o movimento que vocês vão fazer, tá? Basicamente, de duas em duas notas também, o Dó nunca vai sair da posição dele. Põe o segundo dedo e retrai o primeiro. Põe o segundo dedo, volta ao lugar. Si natural, Dó natural, Si bemol. Certo? Dó natural, Si natural. Ok? O próximo exercício é com a outra alteração que vai surgir lá no meio da música. Dó sustenido, Si bemol. Tá bom? Então, eu vou pôr o Dó sustenido e vou fazer o mesmo exercício. Dó sustenido com Si natural. Depois Dó sustenido, Si bemol. Dó sustenido, Si natural. Dó sustenido, Si bemol. Ok? À medida que eu ganho segurança nessa etapa, aí eu posso ir acelerando, por exemplo. Mas antes de qualquer coisa, eu estudo devagar, separado de duas em duas notinhas, tá bom? Então, repetindo. Dó natural, Dó sustenido, Dó natural, Dó natural, Si bemol, Si bemol. Certo? Observem que eu uso o momento em que eu estou com um Dó na corda para mudar. Ok? Eu não espero chegar a hora de tocar para mudar. Então isso é treino, tá bom? Devagar.
que eu passo o arco, a nota já está pronta. E depois Dó sustenido, Si bemol. Tá bom? Ok? Seguindo, vamos falar sobre o exercício. Ele começa, ele tem na primeira linha 3 ritmos diferentes. Ele tem colcheias, semínimas e semicolcheias. Na segunda linha ele entra com fusas, tá? Então vamos, primeiro, antes de qualquer coisa, eu sugiro a vocês estudarem devagar antes de tentar acelerar. Porque quanto mais rápido você começa, mais rápido você tem que fazer. E é muito fácil confundir aqui. É muito fácil confundir. Por mais simples que pareça, é muito fácil confundir. Então, devagar. Atenção ao que é estacato e ao que não é, tá? Colcheias, estacato. E aqui, longo. É muito fácil essa nota ficar curta, então valorizem ela. Não precisa gastar muito arco. Essa subida eu sempre estudo separado de 4 em 4 notas. E eu aplico um recurso técnico de leitura, que é a leitura antecipada. Eu só toco as 4 notas depois que eu sei quais são as 4 notas. Então, primeiro eu vejo Lá, Si, Ré, Dó. Daí eu faço. Aí eu vejo Si, Dó, Ré, Mi. Aí eu vejo Dó, Ré, Fá, Mi. Certo? Então... Depois eu acelero um pouco. E depois eu diminuo um pouco a pausa. E depois eu desapareço com a pausa. Se vocês analisarem bem, a partir do segundo compasso, Sol é uma semínima. Daí eu tenho uma progressão na melodia. Eu tenho Sol, depois eu tenho Lá, depois eu tenho Si, Dó, Ré, certo? Não sei cantar. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Ok? Então, Lá, Si, Dó, Ré. Ok? Então isso me ajuda também a pensar em qual é a primeira nota, para deixar bem claro as progressões. Certo? Seguindo. Aqui é fusa na mão esquerda, mas na mão direita eu não preciso tocar rápido. Existe uma divergência na forma de pensar de algumas pessoas a respeito do que é rápido e lento, o que é longo e curto. Fusa, semifusa, colcheia, semicolcheia não são notas rápidas ou longas, rápidas ou lentas. São notas curtas ou longas, tá? Então, o que eu faço? Não preciso... Essa articulação é na mão esquerda, não é no arco. Então eu não preciso gastar muito arco. Certo? Não. Senão eu gasto todo o arco e eu fico preso lá na ponta, fica muito difícil de tocar o resto. Não importa. Não importa o que tenha na mão esquerda. A mão direita é lenta. Essa é a velocidade do meu golpe. E longa. E tudo isso se repete. Beleza. Lá no compasso 17, metade do 16, 16 da metade, eu tenho a primeira alteração de forma de mão. O meu segundo dedo, que estava até agora junto com o primeiro, ele passa a ser aqui no Dó sustenido. Então eu tenho Ré, Lá, Sol natural, Fá, Ré e Dó sustenido. Então eu tenho duas formas de mão. Eu não posso ficar com a mão mexendo. É o segundo dedo que altera. Então, segundo dedo, ó.
Quando eu vou com o terceiro dedo, meu segundo já tá lá. Eu não soltei os dedos. O segundo que estava aqui vai para lá. E o primeiro permaneceu. Certo? Basicamente, eu sugiro estudar sempre em grupos menores. Não fiquem quebrando a cabeça tentando tocar o grupo inteiro, a linha inteira, tocar a música inteira. Divide em grupos pequenos, tá? Primeira coisa. Tá? Cuidado com a proporção. Certo? Mais arco na semínima, na ligadura, e pouco arco. Porque a ligadura faz com que eu precise de mais arco, mas as semicolcheias separadas não, tá bom? Então, não façam... Não usem muito arco, curto. E chegamos numa semicolcheia, é muito fácil confundir também. Nesse trecho eu tenho 4 colcheias seguidas, de certa forma. O significado dessa semicolcheia no final da ligadura, seguida de pausa de semicolcheia, nada mais é do que a colcheia com estacato que a gente tem desde o início. Então ela só é uma colcheia mais curta, só que o compositor optou por escrever dessa maneira. Então não se confundam, não toquem mais rápido porque viram uma semicolcheia, tá bom? Pra cima, né? Só é mais curta, Sol, Fá, só é mais curto, tá bom? Então... E. Tercina. Certo? Tá? O Dó sustenido. Tá? Cuidado não esperarem nesse Ré antes de pousar no Dó. É do Ré pro Dó, direto. Certo? E longo. Esse traço em cima da nota aí, desse Ré, do compasso 22, é justamente para enfatizar que a nota é lisa, tá bom? Não é curta. Então aí temos mais alteração. Dó sustenido. Longa. Alteração do primeiro dedo. Então a mão não sai do lugar. O primeiro dedo recua. Dó sustenido. Certo? Primeiro dedo. Antes eu descanso numa semínima, depois eu descanso numa colcheia. Então, um tempo, meio. Eu trabalho o terceiro dedo preso nesse trecho, tá bom? Tá bom? Eu trabalho dessa maneira. O que não é proibido levantar, mas eu prefiro ficar com o dedo para estudar, para não perder a forma de mão. Ok? E depois a alteração. O primeiro dedo vai para frente. Ó, só o primeiro dedo. Ok? E aí temos um retardandozinho. E volta. E tudo isso se repete. Lá embaixo, compasso 35. Metade do compasso, mesma situação. Colcheia seguida de semicolcheia com pausa de semicolcheia. Só que a primeira colcheia não tem ponto. Então é... Certo? A primeira colcheia longa. A segunda pensa numa semicolcheia. Só que é como se fosse uma colcheia estacada. Certo? A partir do momento que eu chego nesse Fá, eu não solto mais ele. Certo? E eu estudo de 4 em 4 notas. Lembra daqui. Só toco essas 4 notas depois que eu sei quais são elas. O Mi nesse lugar é bemol. Depois. Então eu já trago toda a informação que eu trabalhei até agora. Mantenho os dedos, distribuo o arco na ligadura, longa, curta, e o recuo do primeiro dedo e o Mi bemol aqui. Certo? Curto.
série? Isso daí. Aí chegamos num trecho bastante repetitivo e fácil de confundir. A cabeça do compasso 43 é uma colcheia novamente. Então, E. 2, 1. Diminuindo, retardando, certo? E volta. Longo. Aí já é de novo a forma de mão lá do início, tá bom? Aí já é de novo a forma de mão Fá sustenido, Dó natural, ok? Contem, 2 e. Não pode perder a contagem aí. Aí é um suspense pro violino, certo? Então não percam a contagem aí. E lá atrás eu dei uma esbarrada porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu falo, ou eu toco, e não consigo falar ao mesmo tempo. Certo? Então, repetindo esse finalzinho, compasso 56, na metade do 56. Suspenso, 2 e. Aqui eu preciso que essas duas para cima cheguem nessa região do arco, tá? Para que seja mais fácil eu estar no lugar. Certo? Para que seja mais fácil eu pegar esse pizzicato que tem no final. Então, certo? E já vou para a corda. Lembrando sobre pizzicato. Eu penso pizzicato com a parte mais gordinha do dedo, não com a ponta, senão fica muito tec, tá? Muito duro. Então eu penso um pouco mais deitado o dedo e principalmente a gente não costuma fazer pizzicato na região onde eu passo o arco, por algumas questões. Primeiro, a corda é mais dura, então o som consequentemente é mais duro. É estranho, não soa bem, tem menos ressonância que aqui, tá? Primeira questão. Segundo, também a mão da gente tem um pouco de sujeira, suor, tal, natural. Depois de horas estudando, ensaiando, tocando, é natural que tenha suor, um pouquinho de sujeira, alguma coisa assim, né? Então, quando eu passo esse suor, essa gordurinha que sai do dedo na corda, eu prejudico a corda, consequentemente eu prejudico o som, tá bom? Então eu evito fazer pizzicato nessa região também. Outra coisa, pizzicato, o dedo da mão esquerda precisa de um pouquinho mais de firmeza do que o normal para a ressonância da corda, tá? É muito importante. Se eu só encosto, a ressonância é meio seca, certo? Se eu aperto um pouquinho mais, ela já tem um pouquinho mais de harmônico, um pouco mais de vibração, então isso me ajuda bastante. Mais uma questão, eu penso no pizzicato em diagonal. Eu não faço tec, 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 tá? Eu penso em diagonal, tá? Para mim soa melhor. Eu trabalho dessa maneira, eu penso desse jeito por conta da ressonância. Eu procuro trabalhar sempre com o que vai fazer soar melhor. Então, pesquisando, ouvindo orientações de alguns professores e testando, experimentando, realmente eu penso que é um pouco melhor a ressonância do instrumento se eu fizer em diagonal, tá? Para mim funciona bem.
Os acordes do final, primeiro dedo no Fá sustenido, dedo mais deitado aqui, e eu não preciso desenhar isso, eu passo mais reto, tá? Certo? Ok? Depois, o primeiro dedo que estava aqui vai para a corda de cima e o segundo cola aqui. E daí eu pego na corda Sol. Ok? Quanto mais peso, mais eu consigo fazer a ressonância do instrumento ser viva, certo? Peso, um pouquinho mais de peso aqui, não é tec, é peso. E eu deito mesmo meu dedo e eu apoio em cima de mais cordas, não é só daqui, eu não começo, não faço isso, eu pego as 4 numa batida, ok? Certo? Eu acho que é isso. Se faltou alguma informação, se ficou alguma dúvida, qualquer coisa a respeito, pode me chamar de novo, tá bom? Espero que vocês aproveitem. Esse vídeo ficou especialmente longo, não gosto de fazer vídeos muito longos, mas é para um exercício específico, tá bom? Obrigado, gente. Um abraço. Se inscrevam no meu canal, tá bom? Ative o sininho para receber notificações e compartilhe com seus amigos. Um abraço.